É, eu não. É, eu clico. Ah, consegui. Tem uma pessoa tentando entrar, voltando para cá. Não. Criando evento, público, em português. O pessoal que está no Insta vai falar assim, mas por que está tudo silencioso? É porque eu estou fazendo, estou escrevendo algumas coisas aqui, né? Para ver se a substância. E eu doidinha para chegar uns minutos antes e ouvir as fofocas. Ah, gente. Não, não deu certo. Vou ter que gravar o programa do Léo Dias, então, para saber das fofocas. Agora acho que consegui resolver o problemão aqui. Mas que coisa, a internet deu um pane aqui, por isso que até pedi na hora, 10 minutinhos, gente, que tive que ir lá, reiniciar modem e tudo, e a internet é boa, não deveria ser tão... Bom, gente, agora acho que começa de verdade, né? É, o tema nosso é um tema interessante, porque eu, ao ver alguns comentando sobre esse assunto, eu não vi eles fazendo a interface que eu pretendo fazer. E se outros fizeram, que ótimo, que vai corroborar, a gente vai poder comparar um pouquinho. Eu estava vendo, por exemplo, o Christian Dunker, quando vai falar sobre o filme A Substância, ele traz um vídeo interessante, não sei se vocês chegaram a assistir, e ele começou a trazer muito dessa sociedade nossa que valoriza em excesso alguns pontos da vida e acabou perdendo a vida por conta disso, da aparência, a resistência a envelhecer, a não aceitação do próprio momento. Quer dizer, tudo isso vai acontecendo nessa discussão. Mas quando eu assisti o filme, a minha crítica não será uma crítica ao filme, à arte, à expressão. Eu não tenho competência para isso. Mas ao assistir o filme, inicialmente me veio uma discussão de Freud sobre isso. Em 1926, ele escreveu um livro chamado Inibição, Sintoma e Angústia. E a proposta dele nesse livro era de percebermos que o sintoma ele executa um papel que ele vai inicialmente é secundário, mas depois pode passar a ser primário. Como é que é secundário? O ego, e a gente precisa dominar um pouquinho essas compreensões, né, do que significa o ego, quer dizer, a minha instância psíquica que lida com a realidade, não lida com os meus valores, não lida com os meus desejos, mas lida com a realidade. Por isso Freud vai dizer assim, o ego não é senhor na sua própria casa, ele está dizendo assim, ele é motivado, ele é potencializado, ele é insuflado, é provocado por aquilo que é alheio a ele, é distante dele. Então nós temos aí a realidade que nos cerca, nós temos os desejos que nós temos, contemos dentro de nós, e não sabemos sequer dar nome a esses desejos, porque eles não têm um nome em si, eles se compõem como um impulso, Freud vai chamar isso de pulsão, essa pulsão que me move a alguma coisa, e nós temos os valores, o que é certo, o que é errado, valores que são externos, e por isso são punições externas, mas valores que foram internalizados na nossa história e passam a ser aqueles que nos fazem sofrer. Então, não sofremos porque temos desejo, mas sofremos porque os nossos desejos não podem vir à realidade por algum proibitivo que surgiu na nossa história. Nós sabemos que o grande proibitivo que surgiu é uma questão que a gente chama de edipiana, né? Ligada à figura do incesto, ligada à figura de um tabu. Tudo isso é uma discussão teórica bem densa,
e muito bem feita pela psicanálise. Mas em Inibição, Sintoma e Angústia, quem acompanhou comigo a leitura desse texto, né, o pessoal do percurso tem isso na plataforma, pode pegar, acompanhar o livro todo nessa discussão, Freud percebe que esse ego é o tempo todo estressado. Ele é estressado por aquilo que eu coloquei, a realidade, os valores e o desejo. Então ele precisa resolver esse estresse, ele precisa resolver essa demanda. Existe uma demanda, um empuxo constante sobre ele. Essa pressão exercida sobre o ego, ela é uma pressão que aniquila, que impede que o ego progrida. Por quê? Se ele toma determinada decisão, que ele toma, ele segue um caminho, existe um outro que o bloqueia. Ele pode, por exemplo, ter um desejo, ele identifica o desejo em determinado significante, com um determinado sentido. Então, por exemplo, a gente pode brincar, né? Eu sinto uma demanda interna e identificar, é sede. Eu posso sentir uma demanda interna e posso dizer, é fome. Ou eu fico com alguma coisa me agitando, posso pensar que é raiva, eu preciso gritar, xingar, fazer alguma coisa, percebe? Mas quando eu vou executar essa demanda, ela enfrenta a realidade. Talvez eu esteja diante do meu chefe, fico com raiva, minha vontade é matá-lo, mas eu não posso matá-lo. Então, o que eu faço? Eu sinto vontade de xingá-lo, mas se eu xingar, eu vou ser demitido. Entenderam? Então, o ego é o que vai ter que administrar essa situação. Isso exige muito dele. E, ao exigir dele, o ego achou uma saída. Ele constrói um outro, um falso. Aquilo que o Winnicott e outras histórias vão chamar de um falso self, de uma falsa identidade, e a gente vai chamar de uma forma muito comum de sintoma. Quer dizer, o sintoma seria eu mesmo, mas numa consequência de um estresse muito barra pesada que eu estou enfrentando. Orlando, o que é o estresse barra pesada? Qualquer coisa que me incomode. Pode ser uma coisa simples, eu levantei e não queria levantar. Isso é um estresse barra pesada. E pode ser uma situação onde a minha vida está em risco. É muito subjetivo. Bom, diante dessa demanda aniquiladora, o meu ego constrói uma saída maravilhosa, engenhosa. Quem assistiu à Substância já vai percebendo que eu estou, na verdade, trazendo o tema da Substância. Constrói uma saída maravilhosa. Qual é a maravilhosa? Eu vou situar o meu problema em algo fora de mim, distante de mim. Um outro, que Freud vai chamar de duplo. Então, esse outro, que a gente vai ver muito bem retratado no filme O Retrato de Dorian Gray, né? Esse quadro que eu pinto e coloco atrás da parede para nunca mais olhar para ele, na Substância se forma a Sue. Então, nós temos a Elizabeth e a Sue nesse filme. Quer dizer, é alguém que vai resolver os meus problemas. Olha como é que a gente faz, assim, de uma forma simplória. Se eu ficar milionário, todos os meus problemas estão resolvidos. Ou se não, se eu casar, todos os meus problemas estão resolvidos. Mas se eu tiver filhos, todos os meus problemas estão resolvidos. Bom, eu não tenho saúde, mas se eu fosse saudável, todos os meus problemas seriam resolvidos. Percebe? Eu invisto todas as minhas fichas, tudo naquilo que eu construo para me tirar do verdadeiro foco que sou eu nas minhas inquietações e incomodações que pertencem a mim e à minha história, da qual eu não dou conta mais de nominar sobre elas, falar sobre elas. Quando eu faço esse caminho, eu estou fazendo o jogo daquilo que a gente chama de repressão. Por que é o jogo da repressão? O jogo que não seria repressivo seria de encarar com tranquilidade as demandas que existem sobre mim. Só que essas demandas, elas não são objetivadas, elas estão ali. Não é um inimigo, por exemplo, eu estou aqui nessa sala e um cachorro estaria, por exemplo, solta no meu quintal. Um cachorro bravo. Bom, ele está lá fora, eu tenho a porta aqui que me bloqueia desse cachorro. Não, é alguma coisa que está dentro de mim. Estando dentro de mim, eu nunca fujo disso. Me cobra, me impulsiona. Então, o que eu começo a fazer? Construo uma saída, um espantalho, alguma coisa que agora essas demandas atingirão esse objetivo. E agora, tudo passa a ser resolvido nele. A grande questão é que, como as demandas não param, elas são demandas pulsionais, elas continuam vindo, então elas acabam fazendo com que esse demandador, esse captador, essa esponja, cresça cada vez mais. O sintoma. Então, Freud foi percebendo que, num processo de sintomatização, eu começo a inibir o ego. Por isso ele vai de inibição, sintoma e angústia. E tudo isso para resolver um problema de uma angústia,
uma ansiedade. Hoje, a gente dá nome para tudo que incomoda de ansiedade. Eu estou ansioso por fazer isso, por fazer aquilo, ansioso por algo bom, ansioso por algo ruim. Então, inicialmente, eu assisti o filme e fui vendo, gente, olha, se Freud tivesse esse material para comparar, seria bem interessante. Aí eu me lembrei de um outro texto do Freud. Eu na verdade, saio do Inibição, Sintoma e Angústia e comecei a falar assim, e por que não é o duplo? A cena em que Freud está no trem, ele traz isso como uma ilustração, ele está no trem, ele se levanta um pouco atordoado, que estava adormecido, e ao andar pelo corredor do trem, ele se encontra com um velho estranho, esquisito, e leva um susto ao se encontrar com esse velho. E depois leva um novo susto, porque ele descobre que ele viu foi um espelho. E esse velho que ele encontrou era ele mesmo. E ele começa a escrever sobre isso, o quanto somos estranhos a nós mesmos. Quando eu vi a cena do filme em que a Demi Moore, com toda aquela beleza maravilhosa dela, apesar de já com os anos de vida, mas continua linda, ela, em todo aquele... Já perceberam que eu fui fã dela quando ela era mais nova, né? Mas quando você vê aquela mulher se tornando uma velha completamente drenada de vida, de vigor, toda adoecida, e ela olha no espelho, aquela cena, a cena em que ela pega o batom, ela começa a passar, e você vê a angústia de não se reconhecer no espelho, de não se ver naquele espelho. E quando ela vê aquela jovem que não é mais ela, mas ao mesmo tempo é ela, e aí vem todo o engodo contido na promessa, do experimento que ela participa sobre a substância, quer dizer, vocês duas são uma, você é singular. Então, assim, tudo aquilo é um projeto da própria análise. Então, quando a gente olha para a psicanálise, o que é apregoado, o que é ensinado, o que é discutido, é de que nós temos que reconhecer que o nosso duplo somos nós mesmos. O nosso grande inimigo somos nós mesmos. Quem joga as fichas contra a gente, quem marca o gol contra, não é um outro, mas somos nós mesmos. O maior inimigo nosso se chama o nosso nome. Isso me lembrou uma piada do meu pai, que ele contava a história de um cachorro que chegaram assim, qual é o nome desse cachorro? E o rapaz que perguntou, vamos supor, chamava ali José. Qual é o nome desse cachorro? E o rapaz, seu nome. O nome do cachorro era seu nome. Eu falei assim, qual o nome? Seu nome. Ele chama José? Quer dizer, não, o nome do cachorro era seu nome. Né? Então, assim, o nosso outro, que eu brinco de vez em quando com vocês com a história do Oswaldo, né? Quem não conhece a história do Oswaldo pensa, o Orlando é louco, tem um alter ego, né? É um esquizofrênico, é toda uma brincadeira, mas é uma brincadeira para nos introduzir ao ponto de que aquele que joga contra a gente mesmo somos nós mesmos, é o nosso próprio nome. Querem comentar alguma coisa até aqui? No Instagram, se alguém colocar a pergunta, né? Estou aqui com o Felipe, o Jamil. O Jamil é o Jamil que morava em Londrina, que fez a formação? Estou vendo aqui Jamil Santana, acho que é o Jamil mesmo. Quanto tempo, Jamil? E a Renata Dias também está no Insta, e tem o pessoal que está no YouTube, eu não abri o YouTube aqui, e o pessoal que está aqui no percurso. Parece que alguém levantou a mão. Deixa eu ver aqui. Oi, Orlando, não, só escutei um barulhinho. Assim? Oi, Neuzani, pode falar. Eu levantei. Boa tarde. Pode falar. Perfeito, ótimo. Tudo bem, Neuzani? Graças a Deus. Com vocês, está todo mundo em paz, não é? Orlando, é um tema muito interessante. Eu, quando assisti, como é interessante esse olhar, né, da psicanálise. Agora, quando você fala desse outro fora, parece que fica bem evidente isso, mas eu realmente não havia nem pensado. Mas o que a gente vê, e que eu acho que eu gostaria muito de ouvir algo sobre o manejo de como tratar, porque, na verdade, o que acontece ali, de início, é o etarismo, né? Ela perde o emprego devido à idade, ela é substituída por uma jovem. É onde desencadeia todo esse processo. Então, eu fico pensando isso, mas como a gente, né, lidar com isso na clínica?
Nezani, você trouxe um ponto assim, maravilhoso, você deu um gancho maravilhoso para a gente tocar nesse ponto. O filme nos traz a questão do etarismo. Mas se o etarismo não estivesse ali, surgiria uma outra coisa. Um exemplo simples. Se você pegar uma jovem, né, a Sui, vamos até inverter a cena. Tá? A Sui está ali, a Elizabeth e a Sui, acho que é esse o nome dela, né? Da que substitui. Se você pega essa outra moça que está linda, está conseguindo um novo cargo, ela não está livre da mesma demanda que a Elizabeth está, de tentar se impor, conseguir o seu espaço, ser vista, e com medo de não ser vista de forma diferente. Lembra quando ela poderia muito bem viver os 7 dias, porque na proposta do filme, contei, que eu já avisei que eu vou dar spoiler, né? Não tão barra pesada, não vou dizer que ela morre no final de jeito nenhum, né? Mas assim, fica quieto, o Oswaldo está tentando tomar conta do nosso encontro, tem que segurar ele um pouquinho. Mas assim, a Sui está na mesma angústia da Elizabeth. Então, não se trata do etarismo, de fato, mas assumiu no filme essa plástica, porque agora, se você só virar o jogo, se fosse só o etarismo, no momento em que a Sui está vivenciando, olha, ela está linda, conseguindo o emprego dos sonhos, tudo perfeito, com seus namorados, com sua vida, mas no momento em que é proposto para ela assim, olha, você vai fazer tal coisa, ela sabia das regras. 7 dias ela, 7 dias da outra. Ela poderia simplesmente dizer, não. E ela não consegue se conter. E por que não? Lembra aquela cena em que ela se encontra com outro médico já velho, no café, e esse médico todo acabado chega para ela e diz assim, ele já está te comendo por dentro? Ela já está te comendo por dentro? Diz assim, então você não tem apenas uma mulher que se confronta com o espelho, não se conforma com o tempo tendo passado e o preconceito que ela sofre por isso, de ser tratada como se não estivesse mais no top, perder aquele local que ela imagina ter conquistado. Se fosse apenas isso, você não teria um jovem agora bonito sugando desse velho que está habitando, tem que habitar o mesmo espaço. Então, o que você tem é, independente dos lados, você tem uma demanda extremamente ilusória. E vamos pegar a ilusão no mesmo sentido que Freud pega, a construção de algo que me falta. Quando a gente fala de ilusão, a gente tem a falsa percepção, mas falsa porque é uma construção linguística do nosso português, de que a ilusão é aquilo que é mentiroso, aquilo que me engana, me engoda, né? O mágico é um ilusionista. A ilusão é aquilo que eu preciso acreditar. Eu estava numa aula, lá em Brasília, no instituto que eu dava aula, e um aluno era hipnoterapeuta. E na época ele falou, olha, que ele ia fazer uma demonstração. Só que um dos pressupostos para acontecer hipnose é de que as pessoas se disponham a ser hipnotizadas. Elas têm que entrar no jogo. Um bom hipnoterapeuta consegue conduzir a ocasião para que a pessoa acabe se colocando nesse campo de ser hipnotizado. Mas ele precisa querer ser hipnotizado. E eu me lembro que ele só estava com colegas que estavam desafiando ele. E ele não conseguiu hipnotizar ninguém, uma sala de quase 50 pessoas. Ninguém estava ali suscetível à hipnose. Aí eu fui vendo aquela cena tão chata para ele, aí eu me deixei. Aí quando eu estava me deixando, porque eu também estava resistindo, eu era o professor, eu não queria me colocar numa situação de cobaia ali, deixasse os alunos serem cobaias. Mas quando eu percebi que estava vexatória, quando eu fui, graças a Deus, quem me salvou foi a esposa dele, que ela percebeu o que estava acontecendo e permitiu que ele hipnotizasse ela. Por que eu estou trazendo essa experiência? Deslocou o assunto? Não. É que a ilusão ela é construída por nós mesmos para dar sentido às coisas. A Kelly disse que a minha internet está travando. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou continuar falando no Insta aqui e vou só reiniciar aqui para ver se o problema aconteceu no notebook, tá bom? Mas no Instagram eu continuo falando do mesmo tema, depois eu retorno com vocês. 2 minutinhos é bem rápido o retorno do notebook. Daí a gente descarta essa possibilidade, que eu estou desconfiado que, como eu não reiniciei ele está em uso desde o início da semana, pode estar acontecendo isso. Né? 2 segundos. Só para.
Mas até aqui, Neusani, você entendeu? Tá tranquilo? Por enquanto está avançando? Oi. Orlando, Ah, posso fazer um. Desculpa, Gisani, Bom, continua aqui na lista. Então, essa é a proposta que a Neusani trouxe. está me ouvindo? Oi. Está me ouvindo, Orlando? O pessoal do grupo está me ouvindo? eu estou. Sim, sim, Sim. mas eu acho que ele não está te ouvindo agora. Tá bom, então. Eu pensei que era ninguém estivesse me ouvindo, então. Se é ele, então vou esperá-lo. Não, o que eu ia falar, né, enquanto ele está aí se organizando. A gente E pode que- fofocar, brincadeira. Não, eu quando eu vi o filme, apesar que eu não terminei de ver, não. Eu achei meio pesadão, parei. Mas Ficou eu comecei- baixinho. Tá baixinho? Que estranho. Tá. E agora? Tá melhor? Tá melhor. Quando eu vi o filme, eu não terminei de ver. Eu vi, acho que uns, sei lá, um pouco mais da metade. Achei meio pesado, assim, para mim, naquele dia, pelo menos. Mas eu tive a impressão que ela se deu muito fácil, sabe? É como se ela já tivesse ela própria essa questão com a idade. E aí, uma crítica que ela escutou, ela já foi atrás de uma solução drástica, sabe? É quase como aquela história contada por Freud, que quando um cristal quebra, ele quebra onde ele já é marcado, entende? Então, ela já tinha esse histórico de autocobrança nessa questão da beleza, e quando ouviu a primeira crítica, ela já tentou achar um jeito de parecer jovem. Talvez uma outra mulher melhor resolvida com essa questão não teria agido dessa forma como ela agiu. Não sei se vocês acharam isso também. Mas eu achei também extremamente pesado. Eu, inclusive, pensei em recomendar para algumas pessoas, mas eu pensei, olha, vai ter que ser para quem realmente dá conta de lidar com essa, uma coisa muito pesada. Nossa, né? Tem pessoas que não dão conta de assistir aquilo, não, né? Mas Ô, gente. eu concordo com você, Célia, a questão dela ter cedido no primeiro momento, mas o que está acontecendo hoje, assim, o que me levou até colocar essa colocação, é porque eu estou vendo isso, a dificuldade que estão tendo algumas, né, mulheres, especialmente, com envelhecimento. Eu estou acompanhando, eu estou fazendo um curso, inclusive, com a Ana Cláudia Quintana, é isso? É a Quintana, uma que trabalha em envelhecimento? Então. E aí eu fico vendo isso, quanto que é importante aquele preparo. Por isso que eu falo assim, apesar de que o momento é uma análise do filme, mas eu acho que é importante falar um pouquinho do manejo clínico com essa situação. Eu tenho uma colega que ela fala mesmo, eu estou lidando com muita dificuldade com o envelhecimento, ela não consegue olhar para a pele, ela não consegue olhar para ela, apesar de que ela está super bem, pela idade ela está super bem, mas não se aceita. Eu também achei o filme muito pesado, não acho que dá para recomendá-lo, não. Não tá bem. Acho que é assim. Confesso que algumas cenas eu fiz assim, porque eu achei bem. Me lembrou um pouco uma série brasileira que é de psicopatia, aquele monte de sangue, né? Quando o cara vai matar alguém e tal, e espirra sangue para todo lugar. Mas uma coisa, não sei se vocês viram, semana passada, é uma coisa de fofoca, mas eu acho interessante, porque me lembrou isso. O Estênio Garcia foi muito criticado ano passado, porque ele fez uma harmonização facial, né? Fora da Globo, foi feito pelo SBT, e que ele virou piada, assim, ele viralizou, né? Muito, e nem tanto, um ano depois, agora que você começa a enxergar uma pessoa, digamos, um pouquinho mais, assim, com um semblante que já envelheceu um pouco de novo. Mas ele viralizou de novo a semana passada com a atual mulher, que é bem mais jovem que ele, dizendo que eles tinham um relacionamento aberto. E se vocês verem ela, eu não consegui prestar atenção na informação que ela estava falando, mas ela está com uma harmonização aqui, nessa parte, assim, que a boca dela literalmente parece de pato. Uma coisa horrorosa, ela nem consegue se movimentar, sabe? E aí, essa questão da substância ficou me lembrando muito ela, assim, por que uma mulher que não é feia, né? Apesar que o feio é muito, né, relativo, mas assim, feio, bonito é relativo. Mas por que a pessoa se coloca nessa situação e, além disso, vai para um podcast, porque hoje eles não vão mais para televisão, né? Vão para os podcasts,
e viraliza uma coisa extremamente desnecessária. Gente, ele com 90 e poucos anos, ele está pegando quantas mulheres que ela está falando que tem um relacionamento aberto? E ainda que tivesse, para que colocar isso, né? Então, ao mesmo tempo, se confunde, né? E eu, assistindo o filme, eu me lembrei disso, assim, falei, poxa, as pessoas não aceitam assim, poxa, meu marido é um ancião, ele vai envelhecer, eu preciso expor essas coisas. Então, eu acho que se encaixa um pouco no cenário do filme, né? E aí o manejo que vocês falaram também. Gente, boa tarde. Me remeteu muito também essa questão que a gente está vendo, esse excesso aí desses preenchimentos, né, dessas harmonizações, e hoje em dia a gente está vendo vários artistas que eles fizeram tanto preenchimento que eles depararam com, se assustaram com a deformação da face. Tem muitos revertendo, não sei se vocês têm visto aí, aquela Sheila Carvalho mesmo, quando ela se deu conta nos vídeos, né, como que ela estava, ela assustou, porque a pessoa ela vai fazendo tanto preenchimento, e é aquela coisa, quanto mais eu faço, mais eu acho que eu tenho que fazer mais, né, que não está perfeito ainda, até que chega um ponto que a pessoa ela não se reconhece ali. E aquela coisa, o excesso, em vez de ficar bonito, acaba ficando feio, né? E aí tem muitos que estão desconstruindo essa harmonização, né? Tem um procedimento lá que eles fazem para tentar voltar, né? O que era antes, né? Pois é. Só que eu até escrevi ali no comentário, e professor, tomou conta da sua sala. Tá sem som. Seu microfone está fechado, Orlando. Eu liberei ele, a minha tela que não está aparecendo ainda para vocês, né? Vocês estão me vendo? Agora tá. Tá aparecendo. Sim. Ah, tá. Então Tá só eu que não estou vendo. um pouco lenta, mas não tá normal não, Lando, mas dá para ver. Não Gato está sai, normal, os né? gatos faz a festa, viu? Mas deixa eu dar uma má O gato notícia sai, para os vocês. gatos faz a festa. Foi tudo gravado, tá? Ai, maldade. Mas Se só um vocês falaram comentário mal de mim, além de estar além de estar no YouTube, resgatável, está tudo gravado. Tomaram mas provas contra vocês mesmos. Mas a gente falou supostamente, o Orlando fez isso, porque agora a regra é essa. Tudo que você vai falar, você coloca a palavra supostamente. Mas só um comentário que a Renata... Perfeito. que a Renata estava falando ali. Rê, você viu a notícia que a gente ouvia falar muito do PMMA, que era a colocação no corpo, né, e não no rosto. E recentemente, algumas pessoas foram até presas, alguma coisa, que descobriram que a pessoa ia fazer um preenchimento facial, não tinha conhecimento ou não, né, desse PMMA, e o PMMA não é retirado do rosto. Então, quem está conseguindo fazer a desarmonização facial é a galera que, de fato, usou o ácido hialurônico, né? Agora, quem usou essa substância, não tem. E ainda pode causar uma necrose, independente da quantidade de tempo que tiver no corpo. Ô, Kelly, e aí isso é muito sério, né? Porque essa questão de valores que as pessoas elas querem, custe o que custar, a fórmula mágica, né? E elas só estão olhando, muitas vezes elas vão pelo mais barato, e é o que a gente tem visto aí, profissionais que não estão qualificados. E aí, quantas pessoas têm passado, né, aí mostrando que ficou deformada mesmo, por conta do que está sendo injetado, que não é próprio para o rosto, e não tem como reverter. É muito sério isso. Eu achei esse filme muito, assim, é um contexto, a gente vê ali que é bem
fora, assim, fora da realidade, mas ao mesmo tempo muito dentro da nossa realidade, porque hoje as pessoas estão cada vez mais querendo colocar por fora, sem olhar o que está faltando dentro, né? Porque é mais fácil, né? Para muitas pessoas é mais fácil corrigir o externo, né? Ninguém quer ter o trabalho de olhar para dentro de si, né? Igual o Lano estava falando ali. Então, eu tiro o foco de mim e ponho externamente, né? Então, e quando a gente faz esse caminho dessa demanda externa, inicialmente resolve o problema. Resolve o quê? É, Não entendi. resolve o problema proposto. Só que não Qual? resolve o problema real. O problema proposto na situação. Vamos pegar o filme. Qual é o problema que a Elizabeth tem no filme? É um problema simples dela. Ela não se vê mais jovem, ela chora, ela entra em processo de tristeza, que a gente vai dizer assim, está deprimida ali, e nesse processo de tristeza dela, há uma proposta para ela, olha, vamos fazer, né? E aí a gente pode dizer, bom, então o filme traz dessa denúncia, a denúncia que vocês estavam colocando, das clínicas que fazem todo esse trabalho de reconstruir o rosto, harmonização facial, silicones, próteses, maquiagem, todo esse caminho. Mas é uma denúncia antiga, né? Mas o que está embutido por trás disso? Porque no dia que você harmonizar tudo isso, o problema proposto é resolvido. Mas o problema proposto não é o verdadeiro problema. O problema verdadeiro é um vazio que a pessoa tem, que ela não consegue se preencher. O Jack levantou a mão, mas eu me lembro de uma paciente que chega para mim, ela queria fazer uma cirurgia bariátrica, e eu tinha que fazer um relatório para a psicóloga da Unimed sobre essa cirurgia, e eu perguntei para ela assim, por que emagrecer? Por quê? E ela disse assim, porque eu não quero ser chamada de elefante mais. Eu perguntei assim, quem te chamou de elefante? E ela disse, meu pai me chamou de elefante, meu tio me chamou de elefante, de bujão. Nunca mais eles vão chamar. Eu falei, então você está emagrecendo para isso? Para mostrar para eles que você não é um elefante, não é um bujão? Percebe? Havia uma mágoa construída, havia uma marca, e a dor não era por ser gorda. A dor ali era pelo simples fato de que alguém machucou ela, não tratou ela como deveria ter tratado. O pai dela nunca deveria ter falado aquilo, mas falou. O fato dela engordar seria um processo de emagrecer, seria um processo de vingança. O que isso de fato resolveria? Não resolveria. Muitas pessoas imaginam que o problema é um e resolvem aquele problema. E, na verdade, se trata de um outro problema. Se trata de um outro vazio que a pessoa precisa dar conta de suportar. Nossa geração não suporta mais o não suporta mais os problemas. Então, tudo ela arruma uma forma cirúrgica de se resolver. Me falta o dinheiro, então eu vou jogar na Mega Sena. Ou eu vou arrumar um trabalho que me enriqueça logo, muito rápido. Eu vou trabalhar muito a vida toda para resolver esse problema. E, na verdade, esse não é o problema, esse é um vazio que está sendo construído ali. Jack, você tinha levantado a mão? Boa tarde. Sobre essa questão dos procedimentos, né? Vocês acham que tem uma questão relacionada com o ego? Agora me fugiu o termo, estava na ponta da língua. O ideal de ego, porque a gente está com essa questão das redes sociais, né? O excesso esconde a falta, né? Uma falta. E a gente está com essa questão das redes sociais, Isso. o excesso de redes sociais, o excesso de celulares e o excesso de filtro, né? Será que não é uma tentativa de se parecer com o filtro das redes sociais, né? Do Instagram, em alguns casos, né? Esse ideal de ego, né? Essa busca esse olhar que vem de fora, enfim,
Não sei, estou jogando aqui, me veio isso agora. É o narcisismo primário, né? É o narcisismo primário posto ali em xeque. Quer dizer, como é que eu sou visto? Como é que o olhar do outro me constrói? É isso que está proposto. Não é o narcisismo secundário, que é o que me constrói uma questão de valores. Isso é o que Freud propõe ali, né, no início do século XX, quando ele traz exatamente essa discussão. Eu me construo a partir do olhar do outro. Mas essa construção ela é provisória. Eu preciso internalizar esse olhar e ele passa a ser meu ideal. Então, eu tenho um ego ideal de ego. O meu ego ideal, talvez só invertendo, tá, Jack? O meu ego ideal é que está sendo forte. Só que quando você denuncia isso, Jack, você está dizendo que essa nossa sociedade é narcisista? Você está dizendo que essa nossa sociedade caminha num pensamento extremamente psicótico, onde não são os valores que são colocados, valores meus, até estéticos. Eu posso ter o valor de que uma estética adequada, só que valores estéticos que são simbólicos, que carregam de significantes que podem ser sublimados. Mas quando eu coloco desse ego ideal, eu não estou interessado no certo e errado. Eu pago qualquer preço para ser visto. Não é para ser quem eu quero ser. É para ser visto. E aí eu posso rasgar minha orelha, eu posso costurar a orelha, eu posso tirá-la, eu posso tatuar o meu corpo todo, eu posso preencher, eu posso esvaziar, eu posso emagrecer, eu posso engordar. Perceba, eu não tenho mais um valor posto. Eu tenho como vão me enxergar? Então, esse meu ego ideal, ele, de fato, é o que está ameaçando a sociedade. Só que isso é narcisismo, isso é imaturidade. É o cara ou a mulher que fica na academia, interessado não em malhar porque é bom para a saúde, porque vai se sentir bem e há um objetivo para isso. É assim, estão me vendo? E se não me virem, eu vou fazer alguma coisa para que as pessoas me enxerguem. E isso é um processo de adoecimento psíquico. Quem levantou isso. Só para aqui você falando, né, me veio, porque a gente fica em busca da validação do olhar do outro, né? E a validação hoje, ela está nas curtidas, né? Quantas curtidas eu vou ter nessa postagem, né? Os comentários. E aí, só que fora desse mundo social, fora desse mundo de redes sociais, aí eu me deparo com a realidade, né? E a realidade sou eu, sem o filtro. E aí, será que não tem essa busca de ficar com essa aparência? Porque se você parar para olhar, as pessoas estão tentando ficar com os rostos parecidos, né? Quadrado, aqui, a lente. Assim, quando tem questões que, são profundas, estéticas, que acho que não estão no adoecimento, tá tudo bem, né? Acho que tá tudo bem, entre aspas, né? Mas, tô fazendo algo por mim, né? Não pelo outro, não na busca da validação do outro, né? Da curtida do outro, enfim. Não sei se tem alguma coisa que... Não, acho que tem tudo a ver, isso que você está muito pertinente. Até a Priscila colocou aqui, é a busca para se enquadrar no que é belo para o outro. E isso me tira de mim mesmo. Isso fere o meu pertencimento, que eu não tenho que buscar o que é belo para o outro, mas eu tenho que buscar aquilo que é belo para mim, o que é belo para o meu contexto, como eu sou visto para aqueles que de fato pertencem ao meu, olha a autoestima, para aqueles que estão no meu entorno, aqueles que são relevantes para mim. Porque o mundo tem uma noção estética, mas ela é etérea, ela é de valor. Isso é interessante, Orlando, sobre o filme, né? A cena final, né, aquela maquiagem toda ali, né? Aquela cena final chega a ser trash e causa, no mínimo, um conflito, né? Nada a ver isso, mas por que né, uma superprodução não ia fazer uma coisa mal feita? Tem alguma intenção naquela maquiagem toda? Então, isso me veio a pergunta também.
E é Parecia um interessante. filme de quintal, né? De fundo de quintal, no Sim, final. sim, intencional. E no BBB ali a gente vê, desculpa se alguém, enfim, é fã, enfim, mas a Grace, né? Eu olho o corpo dela assim, me lembra, não sei se tem nada a ver, pode ser até questão minha, enfim, preconceito, sei lá qual que é, mas me lembra essa cena final, né? Do excesso, né? Que algumas pessoas entram nesse corpo super, né? Cheio de procedimentos e de silicones e de anabolizantes, enfim, me traz essa imagem. Então, antes de eu passar a palavra para os outros, eu só ler uma frase do Freud aqui, que ele escreve no livro O Inquietante, o Estranho, que é o que acho que apensa tudo isso que você está falando, e é exatamente essa noção. Eu não estou assistindo BBB, mas eu imagino, né? Minhas filhas comentam algumas coisas sobre isso. Mas Freud diz assim: o duplo era originalmente uma garantia contra a extinção do ego. Quer dizer, eu construir esse personagem que será visto, é uma garantia de que eu não vou deixar de existir. Percebe que não tem a ver com o etarismo, não tem a ver com a estética de verdade, mas tem a ver com: tá me vendo? Tá me enxergando? Eu existo só se você me enxergar. Se você não me enxergar, se eu for invisível a você, eu não existo. Essa é a forma como o sintoma se coloca, como esse outro que a gente constrói se coloca. E as pessoas estão se perdendo nesse outro que deveria ser apenas um chamariz, né? Um captador da ansiedade. As pessoas estão se perdendo nele, e esse é como se, de repente, o rabo está abanando o cachorro. Quem tinha levantado a mão era que é o Carlos, né? Que aí já até abaixou, o Carlos desistiu. Eu. Não, eu ia perguntar se alguém associou ao início do filme a atriz Jane Fonda. Que a Jane Fonda Eu foi associei. Muitos anos. Eu associei. E me bateu uma curiosidade até, que eu vou pesquisar depois. A até dança é pesquisei dela, aqui. né? Aquela roupa está no vídeo da Jane Fonda. Sim, exatamente. Como, assim, tirando a questão das redes sociais, porque a rede social, oficialmente, vamos dar aí no máximo 15 anos para ela, né? Então, ela é um fenômeno, né, desse mundo atual, mas antes, as pessoas que estão envelhecendo, que estão com 60 anos, pegou a pontinha dessa rede social, né? Vamos imaginar essas mulheres agora que não estão iniciando como aquela que foi a Su, né? Que se envaideceu daquilo. Mas eu fiquei pensando como que a Jane Fonda fez essa transição, né? Dessa situação. Talvez ela seria um exemplo para a gente como você constrói uma profissão, porque você, né, pode ser algo que você quer, e você transita daquilo, né, do palco, do centro da atenção, e você tem que transitar para algo que, às vezes, até, não sei se dá para observar, eu acho que eu observei isso, que a Demi sai cansada mesmo, ela sai, tipo, meio esgotadona. Ela não sai igual a outra que ainda vai para festa, para bebida. Por quê? Porque ela é jovem, ela tem realmente energia nisso. Tipo, a realidade até da gente se colocar assim, eu tenho quase 46. Às vezes eu vou ver uma menina de 20 anos, uma paciente, vamos projetar para a paciente, que vai beber, que vai festar, que vai chegar com essa demanda, eu não posso olhar só para ela como fútil. É fútil, bebe e tal. O nosso olhar analítico também, quando eu olhei para aquela menina, não só para a personagem da Elizabeth, como é que seria atender a Su? Que talvez chegaria com todas essas demandas, e aí você viraria para ela assim: você é jovem, bonita, tem tudo, vai, arrasa, se joga. Né? Eu não sei, eu fiz essa correlação também. Perfeito. Eu acho que tem tudo a ver. Percebe que o vazio está dos dois lados? A sua impressão foi... Quando eu comecei a assistir, eu falei assim: olha o vídeo da Jane Fonda. Eu fiz muita ginástica com o vídeo da Jane Fonda. Eu tinha ele em casa, olha, contando as idades, né? Eu tinha ele em casa. Ficava na frente da televisão lá, né, dançando. Né? Eu tinha ali meus
15, 16, 17 anos de idade, a Jane Fonda envelhece, você vai envelhecendo junto, e hoje você vê a série, qual é a série? Tem uma série que ela fez, eu sei que lá é Gracie, Andresa, não sei se é, Andresa, você lembra, qual é o nome da Gracie, se alguém souber, só para me lembrar, que ela faz o papel, que ela se casa casada com o advogado, Gracie e Frank, não sei se vocês assistiram Gracie e Frank. Aí você vê a Jane Fonda, já mais velha, né? E aí você vê exatamente, você faz essas duas comparações. Obrigado, Andressa. Gracie e Frank, onde são duas mulheres, uma riponga, bem despojada, e a outra muito patricinha, muito de aparência, e agora estão velhas, e tem que lidar com isso. Mas é muito interessante porque ela lida com a comédia, o quanto ela está vivendo essa angústia, porque ela foi substituída. Mas a grande questão é, ela foi substituída ou o personagem dela congelou? Porque parece que o grande problema é esse. Se eu fosse junguiano, eu talvez dissesse assim que a persona colou. Se o Gustavo estivesse aqui, a gente fala, olha, dá para fazer uma abordagem interessante, esse arquétipo tá desgastado, ele não está cabendo mais nisso. Sabe aquela história de... Lembra aquele desenho, Tá Chovendo Hambúrguer, onde tinha o bebê da cidade? E agora ele cresce, ele continua bebê, ele continua de fralda, porque ele quer ser visto, ele só pode ser visto como o bebê. Então, parece que eu preciso que o outro me veja exatamente uma forma de dizer, eu não vou crescer. Quem levantou a mão na sequência tinha sido a Renata, depois o Carlos. Renata? Outra percepção que eu tive é que, né, nessa busca ali que a gente vê que ela queria se sentir amada através da beleza dela, porque na realidade ela tinha uma vida solitária, ela tinha todo aquele glamour em volta ali que endeusavam ela, mas a gente vê mais para o final que a beleza, eu brilhar ali, eu ser aplaudida, eu vou ser amada. No fundo, ela queria ser amada, porque ela tinha uma vida solitária. E aí, aquilo que você está falando aí, de ser vista, né, pelo outro, mas eu preciso estar bonita para me ser vista, para me ser valorizada, eu preciso da perfeição ali, né, a todo momento. Renata, a minha percepção Você tocou numa questão bem nevrálgica quando a gente lida com autoestima. Olha a frase que você trouxe. Ela, né? Eu preciso ser amada. Eu só preciso ser amado se eu não me vejo amado. Essa é uma construção de self. O self, a construção de um self autêntico, um self forte, é a noção de pertencimento. Não importa o que me aconteça, eu sempre saberei que sou amado, mesmo que todo mundo diga que eu não presto. Mas é uma construção dos primeiros anos de vida, que depois, se não construído adequadamente, terá que ser construído por meio do meu grupo social. Percebeu-se que a força disso quando se construiu a questão da autoestima. O que a gente vê ali é uma fragilidade de ego. Então, por que aquele ego adoeceu? Por que aquele ego terceirizou? Por que ele precisa tanto? É a história do espelho, espelho meu. Me diga se existe no mundo alguém mais belo do que eu. A Célia está dizendo aqui... não, Renata, é o que a Célia falou. Apagou, Renata. Fala para a gente, por favor. É porque a Célia trouxe esse contexto que achou que ela foi muito... muito rápido, por uma crítica, ela já se desestabilizou, né, Célia? No início... Comentei, Renata, eu só comentei rapidamente que aquela frase do Freud, Orlando, que eu não sei em qual obra está, que o cristal se quebra aonde já tem rachaduras ali, onde já tem marcas, tipo, ela já tinha isso dentro dela, ela já tinha essa falta dentro dela. Então, na primeira crítica, ela já sucumbiu, ela já não deu conta. Não deu conta. Aquilo já estava ali. Aquilo só foi a pancada que quebra de fato. Então, já havia uma fissura, um trincado, né? Então,
O que a gente vê assim é uma autoestima não construída. Se eu preciso que o outro diga que eu existo para que eu exista, meu ego está fraco. Então, o meu problema não é que o outro diga ou não diga. O problema é por que eu preciso que o outro diga que eu... Por exemplo, vamos ser analistas da Elizabeth, né, de uma forma bem imprópria, mas que Freud faria com toda tranquilidade. É o texto que a gente está lendo na sexta-feira sobre Freud, que ele fala ali do presidente Wilson, né, presidente americano. Quer dizer, se a Elizabeth fosse para o divã, uma das primeiras questões que a gente teria que trazer é por que é relevante para você que os outros te vejam? Porque aquele homem, lembra que ela encontra com um colega de escola, que inicialmente ela é educada com ele, mas depois ela resolve procurá-lo. E ela percebe que ela está alterada e ela recusa a procurá-lo e dá um toco nele, né? Deixa ele esperando por ela no restaurante. Quer dizer, não bastaria o amor de uma pessoa que tivesse um olhar bonito, porque aquele homem disse que ela é bonita. Então, assim, ela não acredita que alguém que diga que ela é bonita. Ela precisa que todos digam que ela é bonita. Então, quando você se coloca nesse lugar, a fragilidade de ego é muito grande. Carlos. Boa tarde, Orlando, colegas. Uma dúvida, Orlando, a nível de teoria, né? Sustentação teórica. Se não há um eu, o Winnicott diria que ela está naquele estágio ainda que a gente poderia dizer é uma psicose. Se Klein é ambiente, se é Freud, onde ficaria aí, né? Essa é a minha dúvida. O campo é do narcisismo. É um processo narcísico, em que ela precisa validar quem ela é. Lembra? Até a gente está vendo isso com a Glaise nas sextas-feiras, né? Essa questão do narcisismo, que é anterior à minha construção da minha identidade, né? Retirando o conceito de sexualidade, que é o texto que a gente está vendo ali, o ponto que antecede a construção da minha identidade é o processo narcísico. Quem é o narcisista? Alguém imaturo. Alguém que precisa ficar validando o tempo todo, para dizer, olha, você existe. Olha que legal, você está bonito. Olha que legal, você é inteligente. E ele não acredita que ele seja, ele precisa que o outro fique dizendo. Diz para mim, isso eu vejo, principalmente o comportamento border, quando a pessoa diz assim, diz para mim isso, e ela se sente insegura. Repete, fala para mim. É como se ele dissesse, eu não consigo dizer isso para mim. Eu não tenho um eco interno. Então, Carlos, o caminho é um caminho narcisista. Se esse caminho é narcisista, dentro de uma estrutura neurótica, nós temos uma regressão acontecendo. Isso Freud, né? Temos um processo regressivo acontecendo, um adoecimento. Mas se é dentro de uma estrutura psicótica, é falar de si mesmo. Eu preciso que o outro diga que eu sou. Porque se o outro não disser que eu sou, eu nem sou. Por isso que o conto de fada, a Branca de Neve, a grande atriz, o grande personagem que a gente tem que acabar desvendando ali é a bruxa. Espelho, espelho meu, diga se existe alguém mais belo do que eu. E quem disse que espelho fala alguma coisa? Vocês, para compreender quem não fez esse caminho, seria bom assistir o Wish antes de assistir a Branca de Neve. Que está lançando, né, Branca de Neve de novo? Mas porque no Wish você vai ver quem é o espelho. É alguém que rouba os desejos. O Wish é aquele desenhozinho que foi tão mal falado da Disney. E assim, eu sou muito ingênuo nessas coisas. Eu assisto o desenho, eu acho lindo. Eu falei, que legal. Aí o pessoal fala, não prestou, não valeu nada. Eu falei, gente, eu sou um péssimo crítico de desenho. Eu acho gostoso assistir. Né? Por exemplo, o Wish, para mim, foi maravilhoso, porque ele explicou muita coisa. Se foi bem feito, não foi bem feito. Mas o Wish mostra a origem do espelho. O espelho é essa perspectiva narcísica. O narcisista não se vê no espelho. Caetano está errado. Narciso acha feio tudo que não é espelho. Narciso nem se acha no espelho. Narciso acha um outro no espelho. Se apaixona por um outro. Aqui a situação é narcísica. A Elizabeth, ao olhar no espelho, olha a situação narcísica, a gente caminhando para... É tanta coisa, aquela história, você prepara
primeiro teve a cilada do notebook, o tempo e tal, e é muita coisa, né? Mas no finalzinho, lembra que o interlocutor do telefone sempre diz para ela assim: você pode parar, você é a principal. E era simples, bastava parar. E o que ela faz? Ela olha, e no final, quando ela mata esse outro, porque o outro está acabando com ela, percebe a figura do sintoma? Quando você. Freud trabalhou isso quando ele trabalhou a questão do sintoma das histéricas. Ele diz assim que os médicos estão fadados a serem sempre colocados como incompetentes, porque no momento em que você acha uma cura para o paciente, que ele acha uma outra doença pior do que aquela. No momento em que ela acha a saída, bom, vou matar. Vou conviver com o resto que ficou de mim. Porque é o que ela tem. O que ela tem? Aquele corpo que agora é monstruoso. Então ela vai lá, busca, né, o exterminador, injeções para exterminar. A hora que ela vai exterminar, ela chega, esse outro dela morre, e ela começa a olhar o quê? Olha o quadro narcísico, Carlos. Ela começa a olhar os quadros, a flor, e ela começa a viver aquilo que a Ana Freud trabalha como um comportamento altruístico. A Ana Freud ela vai falar de um caso de pessoas que vivem em torno de outras pessoas. E vivem bem. Né? Por exemplo, é uma mulher solteira que ajuda a fazer casamentos. Ou é, por exemplo, uma parteira que não tem filhos, mas ajuda a fazer parto. Então ela se realiza com as mulheres que ela ajudou a dar à luz, com as mulheres que ela ajudou a casar. E a Ana Freud vai dizer assim, esse caminho é um caminho que socialmente é maduro, ele elabora muita coisa, ele gasta da libido, mas sempre sobra um resto, que tem que ser, de alguma forma, organizado dentro da neurose da pessoa. Quer dizer, a sublimação, seja ela por sublimação de corpo, seja ela pelo cuidado do outro, o altruísmo, ela sempre denuncia, o exagero, né, ela denuncia uma angústia, um sofrimento. Naquele momento, o que ela faz? Ela olha e fala assim, eu vou viver a vida nela. Ela vai continuar acabando comigo. O sintoma, eu não posso viver sem isso. E aí é o momento em que ela ressuscita, e aí esse sintoma, olha a briga, né? É o Jack Hyde, é a briga do o que eu construí agora me ataca, e como se fosse um parasita que acaba com o hospedeiro, e sem imaginar que ao acabar com o hospedeiro, ele também morre. É isso que ela não imagina, quer dizer, esse sintoma, que é a Sui, ataca a hospedeira dela, que é a Elizabeth, mas não percebe que a hora que acaba com ela, acabou com ela mesmo. Então, se eu fortaleço o ego, o sintoma, o meu ego enfraquece. Sim, Carlos? Então nós temos as histéricas aí, então. Sim, sim. Temos as histéricas, exatamente. Bem observado. O quadro é de histeria, independente da estrutura. Vamos pensar no discurso da histérica, lacaniano, né? Essa busca de um outro, que sou eu mesmo, que nunca cessa. Eu vivo um gozo no outro, para sempre no outro. A busca pelo outro. Esquecendo que eu estou aqui. Se eu estou aqui, que ela deveria... Qual seria o caminho terapêutico maduro? Estou velha. Mas isso me torna o quê? Uma pessoa velha. Mas ainda é uma pessoa. E o que eu posso fazer como uma pessoa velha? É esse desgaste, entre aspas, que a psicanálise nos conduz a perceber, que tem que ser aceito no processo de maturidade. Encarar o fantasma. Lembra do atravessamento do fantasma? O fantasma tem a ver com essa fantasia que nós construímos em torno de nós. O que eu tenho que fazer? Encarar o fantasma. Porque se eu não encará-lo, ele me assombra. Mas se eu encaro, uma pessoa que está de luto, o que ela tem que enfrentar? Está de luto, perdeu alguém. Uma pessoa que está desempregada, o que ele tem que enfrentar? Estou desempregado. Não adianta ele fantasiar. Uma pessoa que é feia, por mais que socialmente a gente pode falar, nossa, que horrível, Orlando, né? Tem que olhar para o espelho e falar assim, sou feio. E o que eu vou fazer com a minha feiura? É que eu lembrei do filme Feios.
que trata exatamente do mesma discussão. Todo mundo está levando para aquilo que a Neuzani colocou, que é uma denúncia, né? A questão da idade, a questão da estética, a questão da beleza. É mais profundo que isso. É de uma não aceitação da realidade. Trazendo o que o Carlos colocou, psicose. Estamos diante de uma sociedade psicótica, que desvaloriza o que se é, o que se vive nesse momento. Eu estou assistindo uma série agora, estou gostando dela, mas é bem viajada, mas traz uma discussão, chama Carbono Alterado, Altered Carbon. Não sei se alguém assistiu essa série. Ela trabalha exatamente isso, as pessoas que não precisam mais envelhecer, elas conseguem situar toda a essência humana num disquete, num disco, e transportam esse disco para outros corpos e conseguem fazer clones. E aí você vê pessoas que eles chamam de Matusa, que são pessoas que não morrem. E aí entra toda essa questão, como é que eles vão utilizando das outras pessoas. E aí a pergunta que se traz ali, que é a mesma pergunta do Entrevista com o Vampiro, que assim, vale a pena viver uma vida, nós, seres finitos, vale a pena vivermos uma vida infinita? Nós não vamos cansar de viver? Ó, a gente está vendo isso agora na substância, mas isso é tema da humanidade. Highlander, qual é a discussão da Highlander? É isso. Highlander denuncia a idade. Não sei por que não refizeram o filme, né? Alguém assistiu Highlander? Alguém é dessa geração de ter assistido? Kelly, você assistiu Highlander? Eu sei que você não é dessa geração, mas não assistiu? Carlos, você assistiu Highlander? Letícia? Não tem nenhum Highlander, ninguém que assistiu Highlander no grupo? No Insta, alguém assistiu Highlander? Vamos denunciar aqui, né? Eu sou dessa época. Ninguém quer contar, né? Mas disse que vocês leram sobre, que o pai de vocês comentava, fala alguma coisa assim, né? Eu, por exemplo, eu não assisti, eu ouvi falar que o Highlander... O Christopher Lambert era o grande ator do Highlander, né? Um homem que, de repente, se descobre eterno. Não morre. A música, quem quer ser jovem para sempre, want to live forever, né? Do Queen. Matusalém quase conseguiu ser infinito. E por isso no filme chamam os Matusas, né? Mas o Highlander, ele se apaixona, que é o mesmo caso do Entrevista com o Vampiro, ele se apaixona e ele vê a pessoa que ele ama morrendo. E ele entra num vazio, porque ele tenta morrer e ele não morre. E quando surgem outros Highlanders que disputam com ele, quando um Highlander encontra com o outro, eles precisam lutar e só um sai vivo. E quando um mata o outro, ele assume todo o poder e a vida daquele outro. Que no final a maldição é que só um restaria no mundo. A série é maravilhosa, teve um filme, né? Eu na época que era adolescente, lançou no cinema, estava no dia seguinte do cinema ali assistindo. E eu não sei por que não relançaram, porque eu estaria lá na pré-estreia, né? Já me cansei um pouquinho da turma da Marvel, começou a ficar muito infantilizado, ou ficou muito infantilizado, ou eu estou ficando velho e já estou achando muito fraquinho, né? Fui assistir Deadpool e o Wolverine, assisti para não perder, para não dizer que eu não assisti, mas uma coisa muito imatura, muito, né? A Andresa tinha postado algo aqui, falando que ela disse assim, cadê? Ela falou dos filtros que estão sendo tirados, eu queria destacar isso com vocês, ela diz, cadê? Nessa linha, o Instagram anunciou uma vez que iria retirar os filtros por conta do problema de distorção da imagem que estava causando em algumas pessoas. Mas isso é um outro ponto interessante. Olha o quanto as soluções são adoecimentos. Por que eu não posso ter no filtro ter a minha imagem sabendo que é uma distorção? Sabendo que é uma distorção. A maquiagem, os filtros, tudo isso não adoece. Mas o doente, diante disso, sabe aquela história? Não tem, falar de suicídio para quem não é suicida não tem nenhum problema. Mas falar de suicídio para quem é suicida, talvez instigue ele a fazer aquilo que ele não está tendo coragem de fazer. Essa é a discussão quando se fala de não se noticiar sobre suicídio na mídia, né? Ter filtros para pessoas que são saudáveis, né? Eu fiz um filtro no TikTok, falei, eu não sabia se eu dava risada ou se eu ficava com vergonha. Eu fui mexendo no filtro para me colocar numa roupa social, falei, que legal, deixa eu ver aqui.
E, de repente, aí eu pedi para a Andresa olhar, ela olhou e falou, mas você está no TikTok, o filtro. Não, não pode ir para os filtros. É uma coisa que eu fiz para mim, para eu ver. Dei muita risada, o cabelo ficou diferente, fiquei magrinho, com um corpo mais atlético, uma cara meio estranha. Aí as minhas filhas falaram assim, nossa, você ficou muito esquisito. Aí piorou mais ainda, né? Aí a autoestima, falei, meu Deus, o que vão dizer de para mim? Aí eu dei risada, falei assim, qualquer coisa joga a culpa no Oswaldo, não fui eu, o Oswaldo que aprontou essa. Né? Hoje a gente tem o Zolpidem para jogar a culpa, né? Se você fizer alguma besteira, tomei Zolpidem, né? Por que você fez isso? Não, eu não tenho culpa, não. Mas, assim, ainda é terceirizar. E o processo da maturidade, exatamente o processo de dizer assim, olha, me falta, eu estou com esse problema, me falta isso, estou velho, estou fraco, o filme Encanto vai trazer a mesma discussão, voltando para a substância, senão a gente fica falando de um monte de filme, né? O que a gente vê a discussão freudiana na substância é a ambivalência do duplo, né? Você vê, assim, uma relação, a Elizabeth apaixonada pela nova Elizabeth que está ali, quem levanta a mão primeiro? Foi a Célia ou a Kelly? Kelly, então vamos lá, pode falar. Vou denunciar a minha idade também, mas lembra quando Não, tinha aquelas coisinhas diz que a gente alguém recebia? contou para você. Oi? Fala que alguém contou para você, uma paciente. É verdade, fazer igual o programa Fala Altas que Horas. alguma paciente. Um amigo meu me contou. Isso. Isso. Vocês lembram daquela historinha, né, que o sapo, ele tem que... Eu falo isso por causa daquela cena final ali, que ainda não é o final do filme, né, que quando ela tem a vai, assim, se esquece, é a fala que você está falando aí, ela se esquece que se ela mutilar o que é o hóspede dela, ela também se compromete, né, é através dela que ela se nutre. Mas aí, quando eu vi o filme nessa parte, me lembrei daquela cena do sapo que vai ter que passar, né, enxurrada, e o escorpião vem e convence ele, né? E aí ele vai, quando ele está no meio da passagem, ele vai lá e pica. O sapo fala, cara, né? Por que você fez isso agora? Nem eu, nem você, né? E aí ele fala, não, isso daí é a minha essência, eu preciso ser esse. E aí, assim, porque em algum momento, quando você está assistindo o filme, você vê uma dualidade, como se elas não fossem a mesma pessoa. A gente se perde um pouco nessa visão. Mas no momento que você vê que não é um ataque de fúria pequeno, ela vem destruindo a mulher, se arrastando desde lá do banheiro, né, até a sala. Ela sai disposta a executar o que ela queria. É assustador. A cena é assustadora. A minha mãe estava fora da sala, ela estava assistindo. Quando ela voltou, eu falei, não assiste não. Minha mãe tem 75. Ela falou assim, não, você vai ter pesadelo. Ela falou, não, eu quero ver. Não, não vê não. Essa cena não. Porque eu fiz quase igual a criança. Quase que eu fiz assim, né? Eu fiz isso. É assustador. A cena é o momento mais terrível. Você fala, meu Deus. Só aquela cena você falou agora. Uma... Eu até ia falar para você, daqui a pouco eu vou ter que sair por causa do horário. Eu acho que a gente precisaria de mais uma live sobre isso, porque eu acho que o tema é muito denso. Mas para dizer assim, quantas vezes nós não fazemos coisas para nós mesmos? O uso que você falou, né? O uso da substância do Zolpidem. A pessoa que vai fazer o abuso disso, será o que ela está tentando apagar, né? Você mesmo falou numa ocasião para mim, será que a pessoa não está tentando suicídio, ela está se enganando que ela está tomando? Não, ela tomou 30 comprimidos, mas ninguém toma 30 comprimidos com a questão de que só quer dormir. Será que essa pessoa não quer entrar num processo de sono de não acordar? Então, será que as coisas que a gente faz, né, se colocando na cena do filme, a gente não percebe o quanto mal a gente está fazendo para a gente? Quero dar só um último minuto, prometo, professor, estou tagarela hoje, né? Em um momento da minha vida, que eu venho do mercado corporativo, eu fiquei disponível no mercado, né, durante a pandemia, e um amigo, porque estava tudo parado, ele tem uma clínica de estética, e eu trabalhei 3 meses nessa clínica de estética. E todo mundo que eu vou conversar, muito antes de fato entrar para a psicanálise, né, eu falo, gente, foram os 3 meses para mim de maior futilidade, porque eu ficava no caixa.
Então, elas passavam um cartão, elas passavam aquele limite do banco, elas passavam, faziam um boleto, e aí teve uma ocasião que o dono da clínica teve que cobrar o marido, porque ela fazia tanta dívida, e você olhava para ela e falava assim, gente, mas onde é que ela está colocando isso? Porque eu não estou conseguindo ver a diferença, né? Então, existem essas pessoas disfarçadas andando aqui na rua, que a gente acha que não está cheia também do procedimento, e tá mentindo pra gente, como muitas mulheres aí. Ah, não colocou silicone, colocou sim. Ah, não fez lipoaspiração, fez sim. Então, esse paciente também pode chegar com essa mentira dentro do consultório pra gente, né? A gente vai ter que cavar bastante para descobrir a verdade dela. Antes de eu passar a palavra para a Célia, só atalhar, Kelly, o que você está falando, que a gente vê assim, nossa, fulano mudou o corpo, construiu um novo corpo. Qual é a denúncia de que isso não resolve o problema? É porque ele não para. Tantas gramas de silicone, agora tem que aumentar. Aumenta mais um pouco. Não ficou. Não, agora tira, porque está muito, está em excesso. Né? Tem que reduz a barriga. Não, mas ainda tem barriga. Não, agora ficou sem nada. Põe alguma coisa. Aí resolveu o problema. Não, agora vamos fazer uma lipo em outro lugar. Vamos trocar o cabelo, vamos arrancar o cabelo, vamos mudar. Percebe? Não há limite. Lembra do Ken humano? A Barbie humana? Quer dizer, você vai mudando tanto, de repente você não é mais você. Você trocou tanto isso. Mas a gente está vendo a estética. O que dizer, Kelly, você trabalhou com pacientes que construíam, olha, que eu vou falar agora, os médicos têm horror, eu sei que tem, né? Mas eu vou usar uma linguagem um pouco analítica e um pouco da medicina germânica, né? Quantas pessoas constroem doenças como câncer? O pessoal da medicina germânica chegou ao ponto de dizer assim, que alguém constrói uma tuberculose para resolver um problema. E morre de tuberculose. Constrói uma tuberculose para resolver um problema psíquico. Né? Não precisamos nem avançar tanto quanto a germânica, mas vamos ver como a psicossomática. Alguém constrói uma asma, né? A psicossomática, para denunciar a fragilidade que está do ego, e de repente morre de asma. Percebe? O fenômeno é o mesmo. Eu construo um ser que me aumenta muito. Freud diz assim, o duplo inverte seu aspecto e transforma-se em anunciador da morte. Quer dizer, se eu me reprimo, é o que Freud vai dizer assim, o recalcado sempre retorna. Então, quando alguém joga fora a psicanálise e acha que a terapia não ajuda em nada, fazer análise é besteira, jogar dinheiro fora, o tempo fora, eu vou olhar para frente só, ele se esquece que se eu reprimir, ele se esquece não, ele não experienciou e nem discutiu, não se permitiu discutir isso. Mas quanto mais eu reprimo, esse reprimido se transforma num monstro que volta. Eu acompanhei um caso lá em Brasília, eu trabalhava numa promotoria, secretaria por um tempo, um promotor, que trabalhava com dependência química. E um dia nós recebemos uma mulher com uma lata de cera cheia de merla. Engraçado, eu não sei se acabou, ninguém mais usa merla. Vocês sabem o que é merla? Já ouviram falar de merla? Merla, tá, gente? Não falando, não tem um D no lugar do L aí, não. Merla. Merla era uma pasta de cocaína com maconha. Era um subproduto. Detonava o dente das pessoas, era uma pasta, então ele passava no dente, na gengiva, e aquilo acabava, era soda cáustica. Mas era uma droga tipo um crack, né? Um pouquinho diferente. Então os meninos compravam merla, uma latinha de pomadinha, como se fosse um potezinho assim, a pessoa abria, passava a pasta, passava na boca, e aquilo causava toda a questão da fissura, a dependência, etc. Uma mãe, a mãe de um menino, de vários meninos, o que ela começou a fazer? Ela não impedia que os filhos usassem merla, eles compravam, etc., roubavam para isso. Então, quando eles dormiam, ela ia lá e tirava um pedaço dessa merla. O que ela idealizou? Ela vai tirando, e eles vão consumir menos. Assim foi a lógica dela. Só que ela não jogava fora. Ela juntou tudo ela encheu de merla uma lata de cera. Sabe lata de cera? Aquela de vermelhão. Hoje não sei nem se existe, a inglesa, né, tá? Ela encheu, aí ela não sabia o que fazer com essa merla. Ela pegou a merla, foi para a delegacia e entregou para o delegado. Ela foi presa, porque o crime não é apenas ter droga, é transportar, ela transportou droga. Então ela foi presa, depois ela foi perdoada, porque
mas ela teve que enfrentar um processo. O que eu quero trazer dessa... Você percebe, ela foi juntando droga, foi juntando pouquinho, ela foi de pedacinho em pedacinho, ela juntou um pacotão. O sintoma é isso, gente, ele vai sedimentando. O inconsciente vai reprimindo. Ah, não, eu não posso... Quem assistiu Divertidamente 2 e tem um olhar psicanalítico vai ver exatamente isso acontecendo. A alegria, ela começa a... O 2, tá? Não 1. Ela acha que a menininha vai ser composta só por coisas boas da vida. Não, essa imagem joga fora. Não, olha, isso aqui é bom, traz valores. Ela vai formando os valores da menina só por coisas boas. E ela só consegue recuperar. Ela só, é muito expressivo isso. Ela só, eu quero até bater um papo um dia com vocês sobre Divertidamente 2 para analisar isso. O pessoal ficou vendo, porque o medo, a ansiedade tinha que ser igual ao medo e não vinculado à alegria. A alegria só retoma a vida da menina quando ela vem com as notícias ruins. Ela sai lá daquele inconsciente, daquele lugar cheio de lembranças ruins, e são as lembranças ruins que são afloradas e que conseguem trazer de volta. Então as pessoas vão reprimindo. Isso vira um monstro. E esse monstro retorna. E de que formato que ele retorna? Um dos caminhos, o filme A Substância acaba denunciando isso. Célia, por favor. Orlando, é bem breve. Apesar que a Regina ergueu a mão antes de mim. Então, eu vou falar bem eu rapidinho não para a vi. Regina poder. Eu gostaria de te Regina. escutar, Orlando, num outro momento. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Eu gostaria de te ouvir, Orlando, num outro momento, como que um paralelo entre a imagem do Narciso refletida no lago, que ele não se reconhece, a bruxa se olhando no espelho e perguntando, espelho, espelho meu, e Freud, quando ele fala do Heimlich, né, do outro ali, sabe? Tipo, aonde que as três imagens se tocam e aonde que elas se diferenciam. Porque eu tenho um pouco de dúvida nessa questão, entendeu? Já que você falou da bruxa ser psicótica, entendeu? Tipo, Narciso, então, não seria. Freud, naquele momento, está tendo um comportamento psicótico. Não, eu queria te ouvir, mas não hoje. Eu sei que hoje o tempo já esgotou. Não, mas eu acho que dá para a gente pegar o que você está colocando, pelo menos para trazer cor para essa discussão sobre a substância, porque em todas as três situações não há um reconhecimento de si no outro. A bruxa olha o espelho e não se vê, mas ela está no espelho. Freud olha no espelho e não se vê um outro velho. Então, quando você... Qual foi o outro personagem que você falou? O Narciso. Narciso olha no rio, no espelho d'água, também não se vê. Então, o que acontece? Nós não nos vemos nos nossos atos. Nós terceirizamos. Eu estou triste, por quê? Porque aprontaram comigo, porque me machucaram, ou me trataram bem demais, porque eu perdi alguma coisa. Não, eu estou triste porque eu frustrei algo que eu queria, não tenho, e eu tenho que enfrentar a realidade. Só que aí entra a questão Lacan, quando ele coloca o real é um buraco, é um abismo, e ninguém quer o real. A gente tenta enfeitar esse real, a gente tenta bordear, né? A gente contorna, a gente cria contornos para ele. Por quê? Porque real é muito ácido, é muito agressivo. O real da vida é que a vida é sofrimento. Faz parte disso. Então, o que a gente precisa é, nessa vida tão dolorida, dar conta de nos encontrarmos nela. Quando alguém perde alguma coisa, o que é o real? Eu perdi. Quando alguém ganha alguma coisa, o que é real? Eu ganhei. Mas o que a pessoa faz? Ela terceiriza. E para o bem e para o mal, tá, gente? Ela terceiriza em todo sentido. Aconteceu algo ruim, ela terceiriza, foi o diabo que tirou, foi o destino, foi a vida, foi um feitiço que fizeram para ela, foi o político que acabou com a vida dela. Ela nunca se implica. Por isso vem Lacan falando, né? Que a gente precisa se implicar na cena. E não explicar, não sair da cena. Então, quando a bruxa olha para o espelho, ela não tem que perguntar para o espelho, espelho, tem alguém mais bonito que eu? Porque o espelho pode mentir para ela, para criar intriga. Ela tem que olhar no espelho e se ver no espelho. Quem ela vê no espelho? E talvez ela veja uma mulher velha. E tudo bem, ela vai ter que se contentar com aquilo. Tá? Vamos pegar a Elizabeth. A Elizabeth, ela olha no espelho.
É porque, como a conexão não estava boa, eu não quero subir para vocês, mas eu tenho várias imagens que eu peguei do filme que eu ia colocar para vocês verem. Aquele momento em que ela está com o batom todo, né? Ela está olhando no espelho e ela está tentando criar uma beleza, e ao invés dela enfrentar a nudez do espelho. O que o espelho mostra? Você está velha. Então ela tenta. Aí a gente joga na história dos filtros, do Insta, mas antes não tinha filtro, tinha o quê? Pó de arroz. Né? Porque agora nós temos os pancakes da vida, tinha pó de arroz, o Prime, né? Agora você passa um Prime, agora você pode pôr uma máscara, você pode fazer tudo isso. Mas quer queira que não, você tem que enfrentar o espelho. E enfrentar o espelho, porque a denúncia é a mesma do Retrato de Dorian Gray. Tá no YouTube, é livre para quem quiser assistir. Quem não assistiu, assista um Retrato de Dorian Gray, depois de assistir A Substância, vocês vão perceber as similaridades disso. É um homem que faz um pacto com o diabo e para ele não envelhecer. E o diabo fala, tá joia. Você vai pintar um quadro, você vai colocar atrás da porta, ele não olha nunca para ele. Olha, não olha nunca para ele. Olha o outro filme lá, o outro filme Bird Box, né? Você não pode enfrentar o real. Se você enfrentar o real, você se mata. E ele vive bem, todo mundo envelhece. Olha o preço do jovem para sempre. Todo mundo envelhece, ele não envelhece. Ele não tem uma ferida no rosto, tá lindo, né? Até que aquela vida é vazia, ele perde o amor da vida dele, e assim, na relação ele se torna vazio, e o que ele faz? Ele resolve olhar, e quando ele olha, o que ele descobre? Um ser totalmente... Não dou spoiler? Não fala, senão Não, perde a graça. não fala. Isso, então não vou falar. Você acabou de tirar o meu prazer narcisista, não, perverso. Assistam, tá? No YouTube tem. Uma obra muito bem feita. Regina. Não, você já falou aqui agora, porque quando você traz a questão de lidar com a velhice, né? Já tem tempo já, foi bem naquela hora que você falou que era preciso lidar com a velhice, lidar com essa finitude, né, humana. E que a gente vê que isso é lidar com o real, você acabou de dizer isso. É entender esse lugar de que somos finitos, de que vamos envelhecer, de que vamos... tem uma coisa muito importante que eu acho dentro do processo do envelhecimento, é de que você vai precisar do outro, né? Às vezes você está sem o óculos, eu já faço isso. Estou sem o óculos, filha, lê aqui para mim. Né? Então, quer dizer, a incapacidade, né, de você estar ali, lidar com a sua fragilidade, é algo que você vai ter que aprender. Né? E quando a gente atende idosos, eu tenho um idoso, isso toca muito, porque ele fala, eu vou trabalhar até morrer. Ou seja, eu nunca vou me deixar estar num lugar de aposentadoria, porque aquilo vai me trazer finitude, aquilo vai me trazer o não. Esse não é um lugar que eu quero ocupar, né? De não dar conta mais, né? Então, acho que é bem isso que você colocou. Aquela ilustração de por que a criança não escova o dente para dormir? Por que ela acaba apanhando para escovar o dente? Porque ela já associou que se ela escovar o dente, ela dorme. Então, se ela não escovar o dente, ela não vai dormir. Então, por que a gente não assume a idade? Porque a gente sabe que assumindo a idade, a gente morre. É o destino de toda a humanidade. Então a gente tenta evitar, mas a gente não consegue evitar. A gente pode dar qualidade, é diferente, eu quero dar qualidade, eu quero dar beleza, estética. Nós somos seres estéticos. Nós somos seres que gostam, o belo, nós vivemos, infelizmente, a geração da feiura, né? Não que as pessoas sejam feias, pelo contrário. No momento que as pessoas podem mais ser belas, elas cultuam a feiura. Eu lembro do filme da Xuxa, a Feiurinha, né? Tem a história da não sei o que lá, é a Feiurinha. Quer dizer, nós vivemos esse culto à feiura, mas os gregos traziam muito esse cultivar, esse cultuar do belo. Então nós podemos nos embelezar. Isso é saudável. Agora nós podemos ser escravos dessa estética. Estética é aquilo que está fora, né? que me ampara, me ancora, me dá harmonia de alguma forma. A Ana citou assim, ela citou o Winnicott, diz assim, uma alegria estar... É uma frase do Winnicott, né? Uma alegria estar escondido, mas um desastre não ser encontrado. É bem interessante. Né?
Uma alegria estar escondido, mas um desastre não ser encontrado. A gente se esconde para ser achado. Olha, percebe o jogo? É um jogo que está acontecendo. Ela arrematou aqui dizendo assim, a Ana também, né? O estado familiar, não é a Ana Freud, não, tá, gente? É a Ana Rosa. Estou falando a Ana Freud, falei, não, a Ana Rosa. A Ana olhou para mim. O estado familiar não o estranho familiar não é reconhecido nas 300 fotos que tirou e ainda diz que nenhuma foto ficou boa. É bem isso. A geração que mais pode tirar foto, eu sou da época que ele tirava 36 fotos, guardava ali, quando que revelava, para descobrir que metade queimou, outra metade ficou tudo... Mas a gente ficava com as fotos do mesmo jeito, né? Hoje não, hoje você tira centenas de fotos e você pede assim, me dá uma foto sua. Não tem. Eu vejo isso aqui em casa, né? As minhas filhas, eu quero uma foto. Você, não, para que foto? Vamos tirar uma foto. Não, mas a minha filha foi comprar uma máquina, queria o celular, queria o celular com a melhor câmera, não sei o quê. Eu falei, mas para que se quando eu peço uma foto de vocês, vocês não tiram? Para que vocês querem câmera? Para que tirar um selfie se o selfie não é disponível? Olha, se esconder, só que se não for encontrado é um desastre. Muito feliz, Ana, nessa frase sua. Gente, fechamos o nosso horário. Peço desculpa de novo o contratempo no iniciozinho, que deu as travadas, acho que melhorou um pouquinho a conexão. Vou ver o que está acontecendo. Acho que eu até vou ver para aumentar a memória do notebook. Não sei se foi internet, se foi notebook. Para a semana que vem a gente não está com esse probleminha. Eu acho que a gente pode prosseguir um pouco mais e eu vou mandar para o pessoal do percurso a tela de hoje, o material, que é um material que pesquisa, onde a gente foi discutindo, fui discutindo alguns textos de Freud, onde vai trazendo exatamente essa discussão narcísica. O narcisismo está ali. Agora, a gente não pode esquecer disso, né? O narcisismo, o passo seguinte do narcisismo é a construção da minha identidade. E eu só vou, e é uma sequência, né? O narcisismo, o processo da construção de identidade, para, a partir da minha identidade, eu amadurecer para escolher os meus objetos de desejo. Agora, numa geração que ainda está parado no narcisismo, eles não têm objeto de desejo. Está vazio. Mas é a geração dos mais jovens? Não, gente, está falando de pessoas velhas que estão envolvidas nessa geração. Uma pessoa que se permite fazer o lábio ficar enorme, porque isso vai torná-la mais bonita. Onde é que escreveram que fica mais bonita aqueles lábios da... Vocês viram a mãe do Stallone? Não sei se é verdade que ela fez... Se deu efeito rebote ali, um efeito colateral, e ela não conseguiu reverter, pelo menos o meme passou a existir. Ana, pode falar. Não, só lembrando que é um restinho desse narcisismo primário que a gente traz para construir nossa autoestima na vida adulta, né? Exatamente. Sem ele, não tem. Sem esse olhar. Só que ficar só nele não é amadurecer. Eu preciso, olha, bem pontuado, eu preciso ser visto. Aquilo que o Jack tinha colocado, esse meu ego ideal, esse ego ideal precisa estar ali. Eu preciso estar com pessoas que me amam, que me aceitam como? Do jeito que eu sou. Só que as pessoas acabam buscando pessoas que não querem elas. Querem, eu quero você se você for bonito. Eu quero você se a barriga for um tanquinho. Eu quero você se você for jovem. Então você não quer. Você quer um outro, que não sou eu. Então nós precisamos estar pessoas que nos aceitem do jeito que nós somos. É o restinho desse narcisismo que permanece conosco uma vida inteira e que nos dá a sensação de pertencimento. Sou amado não porque sou do jeito que o outro quer que eu seja. Sou amado pelo simples fato de estar ali. Né? Se isso é pai, é mãe, é filho, irmão, amigo, não importa. Eu tenho que estar com o grupo. Pegando Kohut, quando ele fala do self, na construção do self, a psicologia do ego vai trazer o meu self é construído, primeiro, por um processo de espelhamento, como eu sou visto pelo outro, de idealização, eu tenho alguém para imitar, e terceiro, de gemelaridade. Eu preciso estar com iguais. Não dá para você, barrigudinho, ir para uma academia, disputar com a turminha que está com tanquinho. A autoestima tem que estar muito boa, muito grande. Você tem que, pelo menos, saber que ou seu QI é maior, ou você é mais alto, alguma coisa você tem a mais para
Do contrário, você se coloca numa desvantagem de não pertencimento. Aí a pessoa vai para a terapia e diz assim, eu não me sinto aceito. Eu tinha um paciente que ele sempre falou assim, Orlando, eu sou um ET. Eu falei, por quê? Orlando, eu vou para as festas, todo mundo bebe, eu não bebo. Todo mundo troca de namorada, fica com uma, fica com outra. Eu estou procurando a pessoa certa para minha vida até hoje. E não era por fatores religiosos, era o jeito de levar a vida. Eu sou um ET. Eu olhei para ele e falei assim, mas você é um nerd. Você nunca pensou nisso? Ele, como assim? Eu falei assim, você não bebe. Então você não vai. Só que o seu grupo é de pessoas que bebem. Então para eles, você é um nerd. Não é que ele precisasse se inscrever num grupo de nerds, né? Ele precisava descobrir o grupo dele para se sentir pertencente. Então, você não bebe, não tem uma vida um pouquinho vinculada a vários relacionamentos, gosta de estudar. Isso não te torna nada nem melhor nem pior que os outros, mas te coloca no lugar errado. Aí ele, uma época, reclamou, Orlando, eu tenho que fazer academia, mas eu não gosto da academia. Eu falei assim, sim, mas por que você tem que fazer academia? Mas todo mundo, todo coach diz que tem que fazer academia. Então, manda o coach fazer academia. Você tem que fazer aquilo que é afeito a você, vinculado a você. Se você não gosta de uma esteira, de ficar na frente do espelho, de colocar um fone de ouvido e ficar caminhando ali, e olhando os bíceps, os tríceps e assim por diante, vai fazer caminhada, vai pegar uma bicicleta, vai fazer natação. Você precisa movimentar o corpo, é saudável. Você não precisa se impor a algo que uma geração, algo que uma parte dessa geração fala, porque não são todos. Então, tem tribo para todo mundo. E é o que o filme acaba mostrando, como se o mundo fosse feito só daquilo. A Elizabeth está presa num mundo de quê? De mulheres que têm uma plástica maravilhosa, uma flexibilidade muito boa, esteticamente são bonitas. E ela precisava simplesmente entender que outras mulheres também envelheceram como ela. Outros homens também envelheceram. E ela fecha os olhos para um homem que olha para ela e enxerga ela com a beleza que ela tem. Ele olha para ela, olha que cena que muitas vezes é passado descuidado. Ele olha para ela e fala, você continua linda. Aquele que pega o bilhetinho, escreve depois, eu achei que você nunca nem ia ligar para mim. Então, ela podia ser amada, ela não precisava fazer a loucura que fez. Por que fez? Porque estava desencaixada. A discussão ali é pertencimento. Ela buscava um local onde ela não pertencia. Gente, semana que vem acho que eu vou continuar nesse mesmo tema. No dia... Ficou marcado para abril um novo encontro com o Gustavo, onde ele vai continuar trazendo alguma coisa sobre os mitos para a gente, mas na semana que vem a gente continua nesse tema ainda. Bom? Um abração para todo mundo, pessoal do Instagram, o pessoal do Ficou WhatsApp. gravado, né, Orlando? Que eu cheguei para a bênção final. Ficou gravado, inclusive com a fofoca que o pessoal fez. Se falaram mal de mim, eu vou ver daqui a pouquinho. Tá? Eu vou verificar isso. Aí vou ver se a minha autoestima vai ficar ferida. Gente, um abração para todo mundo.